Bom, eu sou o pastor Marcos, sou casado com a pastora Aline, tenho 3 filhos, né, a Emily, o Rian e a Suriel. Sou pastor da Igreja Embaixadores já há alguns anos, a gente está há 20 anos trabalhando nesse projeto da visão celular, que é um modelo de células que a igreja trabalha. A Igreja Embaixadores hoje, ela trabalha com o pilar principal de restauração familiar. Esse tem sido a nossa bandeira em todo o tempo, desde que a gente começou a trabalhar com esse projeto, de entender que a sociedade ela precisa de uma restauração a nível familiar, para que isso possa alcançar todos os níveis. Quando a gente vai olhar sobre avivamento, avivamento em si ele vai falar sobre isso, sobre até onde a palavra de Deus vai, e não existe uma forma melhor de começar a partir do princípio da família. Então a Igreja Embaixadores trabalha hoje, a gente tem aproximadamente 120 núcleos, 120 células espalhadas por toda a cidade, trabalhando com pessoas dentro de todas as idades, desde criança até pessoas idosas, né, de ambos os sexos trabalhando. E aproximadamente hoje a igreja trabalha com mais de 1.200 pessoas, então atende um público significativo. Mas esse projeto ele só funciona pela liderança, né? A gente tem um grupo, uma equipe muito boa, muito concisa, pessoas enviadas da parte de Deus mesmo para fazer parte desse projeto que hoje a gente tem levado aí a palavra de Deus a muitas pessoas. Nós aqui, principalmente, né, a gente falar assim no Ocidente, a gente sofre muita influência capital do meio que a gente vive hoje. Então, quando a gente fala hoje sobre a fé, algumas questões ainda trazem impacto dentro da nossa fé. Uma delas é o Natal, que tem muito ainda a questão de Papai Noel, mas em síntese, falando sobre a Páscoa, a gente tem muito hoje esse apelo do coelho da Páscoa, do chocolate, sobre esse apelo. Então, quando a igreja vem nessa crescente trazendo um entendimento sobre uma verdade que a palavra de Deus traz para a nossa vida, a gente vai falar sobre uma mudança de cultura dentro de um país ocidental que vive debaixo de um capitalismo. Então, essa mudança de cultura e trazer para as pessoas o entendimento e o valor desse momento que é Cristo na nossa vida, ele tem que ser instituído a longo prazo. Uma é mudando a forma e alguns valores que nós tínhamos. Eu cresci num lar onde também comia bastante chocolate, sempre gostei, até hoje gosto de chocolate. Mas a gente procura ensinar baseado no que a palavra de Deus ensina. Lá em Êxodo, quando é instituída a Páscoa ao povo judeu, depois nós temos João Batista anunciando que Jesus era esse cordeiro que veio para substituir esse sacrifício, e o próprio Jesus na ceia, tomando o pão, partindo e dizendo, olha, esse é o meu corpo e esse é o sangue que vai ser derramado, em sinal dessa aliança, e ele vem substituir para nós, deixando então esse maior sentido. Eu sempre digo que o maior sentido da Páscoa é a ressurreição. Porque se Jesus tivesse passado por toda essa história e nos ensinado muita coisa e não tivesse ressuscitado, talvez hoje nós estaríamos falando de mais um profeta, mas o ato da ressurreição de Cristo é a maior lição para nós, que vem nos dizer que nós podemos, qualquer pessoa pode sair de um cativeiro, pode sair de um Egito, pode sair de uma vida muitas vezes destruída e encontrar nele, na vida em Cristo, uma novidade de vida. Então, Páscoa, para mim, significa ter esse sentido maior de sair de uma situação que talvez não era que nos alegrava, não era que nos orgulhava, e ter a oportunidade de uma nova vida, de uma nova aliança, né, conforme a palavra de Deus nos orienta. Um dos principais motivos hoje de se exercitar a nossa fé, além de vivermos o reino de Deus, que é o que Ele nos prometeu, vivemos nesse lugar também esse reino, e também esperarmos por um próximo reino, a fé cristã, ou o Evangelho, ele vem nos ensinar sobre, eu diria que é a forma mais simples e a mais básica de todas para que qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, possa ter acesso. Jesus não veio pedir dinheiro para que você possa ter esse direito, Jesus não te pediu um sacrifício, Jesus não pediu nada, Ele pediu para que apenas nós creiamos no ato, no sacrifício de Cristo, e através da fé, que é a pergunta que nós estamos falando, esse ato ele só é por meio de fé. Algumas pessoas tropeçam no próprio cristianismo porque quando a gente traz isso para a razão, talvez nós não encontramos os subsídios necessários para a gente poder definir, olha, 1 mais 1 é igual a 2. A religião ou cristianismo, que é como eu prefiro chamar, ele é baseado para as pessoas que têm fé. Jesus deixou isso para aqueles que acreditavam nele, para aquelas pessoas que mergulhavam de cabeça. Por isso que para algumas vezes,
a própria palavra vai dizer que pode parecer loucura para algumas pessoas se reunirem no domingo ou abrirem mão de muitas coisas para estarem reunidas em prol de uma pessoa, trazendo aquilo que está num livro que foi escrito por homens, mas todo esse caminho ele é traçado e só pode ser traçado por pessoas que tenham fé. Então eu diria que sem fé hoje é impossível, né, chegar a Deus e também cumprir a palavra de Deus. Então a gente entende hoje que a salvação é o meio pela qual Jesus Cristo nos permitiu chegarmos novamente ao reino, fazer parte juntamente de Cristo, estarmos religados, né, a essa fonte que foi a nossa Criadora desde o início de todas as coisas.